Vamos orar, vamos falar com Deus sobre o que Ele tem a nos dizer. Meu Senhor e meu Deus, oh meu Pai, eu lhe peço em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor use de bondade comigo, por meio do sangue do teu Filho, que me lava, que me purifica e que me habilita para falar em teu nome aos que creem. Toma-me e usa como o Senhor desejar, querido e maravilhoso Espírito Santo. Se tem alguém que pode revelar e convencer aqueles que aqui se reúnem, é o Senhor. Então use a minha vida para tanto, e por isso eu já te rendo graças em o nome de Jesus. E a igreja linda e feliz e alegre diga amém. Amém. Pode colocar para mim o tema, Rebeca. Koinonia. A revolução do amor já começou. Esse tema, essa palavra o Senhor deu ao pastor Eibe. Ele seguiu uma vertente, e lá em Santarém eu segui a mesma vertente, mas lá na frente eu só caminhei um pouquinho para acrescentar sobre a koinonia com o mundo, que eu vou explicar daqui a alguns instantes. Koinonia, a revolução do amor já começou. Esse tema é o tema da Igreja da Paz de Fortaleza. Todo ano eles desenvolvem um tema para se falar durante o ano todo. E lá é koinonia. Durante o ano inteiro eles vão estar falando sobre koinonia. Essa revolução que deve acontecer, não somente na vida dos cristãos de Fortaleza, mas na vida dos cristãos ao redor do Brasil. Essa revolução do amor já começou. Para que vocês possam entender, existiram duas palavras. Quando Jesus fundou a igreja, todo mundo aqui, se não sabe, fique sabendo. A igreja, quando Jesus nasceu, zerou, né? Começa o ano 1, aí começa ano 2, ano 3, ano 10, ano 2000, que é o ano que nós estamos hoje, 2015. Então, quando começou a igreja ali em Jerusalém, quando Jesus morre, ressuscita e ele treina os discípulos dele. Ele dá aquela direção ali no Monte Olival, que eles descessem para Jerusalém, porque ele começaria a igreja, ele estabeleceria o início da igreja cristã, a igreja do Senhor. Haviam outras religiões, obviamente, os zelóticos, os essênicos, enfim, mas a igreja de Jesus estaria começando. Você sabe que nós pertencemos até hoje à mesma igreja, não é? Somos separados por denominação, por conta de questões jurídicas, mas somos o corpo de Cristo, amém? Todo mundo sabe que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos nos apresentar por crachá denominacional, não é? Primeiro os irmãos da Igreja da Paz, à minha esquerda, agora os irmãos da IBC Barra, à minha direita. Não vai funcionar, nós pertencemos ao corpo de Cristo. E duas palavras tomaram proporções, duas palavras gregas, tomaram dimensões que seria o que iria reger a igreja do Senhor, o que iria comandar a igreja. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Quantos me entendem, digam amém. A primeira palavra era essa daí, koinonia. É uma palavra grega que significa comunhão, né? Ajuntamento, fortalecimento. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos conquistar. Havia um direcionamento do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, para que eles nunca esquecessem de koinonia, nunca esquecessem da comunhão. É como o Senhor dissesse: olha, se vocês ficarem isolados, e o Senhor faz uma referência a Gênesis, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é legal, não tem como você manter e sustentar a sua fé só. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar em koinonia, você precisa estar junto. Então a palavra koinonia, ela tem alguns derivados que chama cooperação, colaboração. Juntos nós somos mais fortes. Então essa palavra koinonia
ela foi a palavra que se destacou no início do estabelecimento da igreja do Senhor, e que até hoje nós não podemos perder de vista essa koinonia. A segunda palavra grega que se estabeleceu foi dunamis. Dunamis. Primeiro diga comigo, igreja linda aqui reunida para despertar a sua fé cada vez mais. Diga em alto e bom som, diga koinonia. Amém. Eu sei que você pode soltar mais. Parece meio doido, e não me chame de maluco, por favor, me entenda. É que o Espírito Santo me incomoda. Você sabe que às vezes, quando a gente sai daqui, perdemos um pouco o que recebemos. Você sabe qual é o maior segredo do aprendizado? É repetição. E quando você expressa isso com veemência, aquilo você dificilmente vai sair. Então respire fundo, solta aí o diafragma e diga assim comigo, koinonia. Você quer ver como juntos nós somos mais fortes? Respira fundo, eu vou contar de 1 até 3, você vai ver como vai ecoar. Procure dar o seu melhor grito. Diga comigo, koinonia. Percebe? Irmãos, um povo junto, ninguém segura. Outra palavra, diga comigo, dunamis. Agora respira fundo, diga dunamis. Dunamis significa dinamite. Um povo poderoso. Estabelecimento do reino. Todo mundo junto aqui na koinonia e cheio de poder. Não o nosso poder, mas o poder dele em nós. Foi o que aconteceu no Pentecoste. E recebereis poder, e recebereis dunamis. Um povo arrochado, um povo determinado. Quantos me entendem? Digam amém. O interesse do Senhor com a igreja não é que os cristãos sejam meio que, me perdoe, meio que melancólicos, né? Sabe aquela coisa, e aí, irmão, como é que vai? Pela fé, meu irmão, pela fé. É muita luta, irmão, misericórdia. Como é que vai isso? Meu irmão, não sei. Não, meu irmão, não. Deus tem interesse de que a igreja tenha dunamis. Dunamis, poder. Seja, como eu falei no Tadel ainda há pouco, sejam os verdadeiros homens bomba. Os homens bomba é doido, não é, pastor? É, mas a palavra dunamis é dinamite. E ele diz, recebereis poder. Em outro momento ele diz, 1 Timóteo 4,7, ele diz, eu não dei a você espírito de covardia, né? Eu até falei, Deus não nos deu o espírito do Michael Jackson. Parece meio doido, né? Que é isso, pastor? É de andar para trás. Não, Deus nos deu espírito de poder. Pensa num crente arrochado e determinado e conquistador. É crente cheio da unção e do poder. Quanto dizem amém, meu irmão? Vamos conquistar o Rio de Janeiro para Jesus? Irmãos, pode ter certeza, nessa guerra não dá para ter, me perdoe, covarde. Sabe a pessoa, não sei. Não, Deus está levantando uma raça. Uma raça, irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa, uma raça de homens e de mulheres determinados, desafiados a conquistar para Jesus essa cidade. Quantos dizem amém? Comigo deu glória a Deus. E também dê um aplauso forte ao Senhor. A palavra koinonia, ela está ligada, irmão, escute isso, a um amor. Sabe, há um amor intrínseco, uma coisa assim pegajosa, que consome. A igreja de Jesus não poderia ficar sem isso, irmãos. A igreja lá de Atos, a igreja do Senhor não poderia ficar fora dessa essência. O maligno trabalha para que nós andemos sozinhos. O maligno trabalha para que nós andemos fraquinhos. O maligno trabalha para que nós andemos sem propósitos em Deus. Deus trabalha pela unidade da igreja. Deus trabalha pelo fortalecimento da igreja. Deus trabalha pela conquista da igreja. E cadê a igreja do Senhor aqui, meu irmão? Se você já entregou sua vida a Jesus, você faz parte dessa igreja, amém? Agora, olha o que está escrito comigo em 1 Pedro 4,8, por favor. Abra comigo sua Bíblia. 1 Pedro 4,8 é um exemplo poderoso de koinonia. Isso aqui é um direcionamento para a igreja do Senhor. Ele fala, acima de tudo, diga comigo, acima de tudo, porém tem de amor intenso, diga comigo, amor intenso.
Isso é koinonia. Não é aquela coisa rasa, não é aquela coisa assim, meio que, sabe, meio que sei lá. Não, o Senhor está dizendo, acima de tudo, tem de amor intenso, 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 intenso. Uma coisa assim forte, sabe, irmão, uma coisa assim gloriosa, uma coisa assim pegajosa. Amor intenso, uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobre o que, gente? Multidão de pecados. Você sabe o que impede o avivamento? Pecado. Mas quando a igreja está forte, quando a igreja está junta, meu querido, ninguém segura essa igreja. Ninguém segura essa igreja, ninguém segura essa igreja. Eu queria que você repetisse uma frase comigo, meu irmão. Por favor, deixa isso tomar conta de você. Eu peço com carinho, eu peço com rogos. Diga assim comigo: juntos nós somos mais fortes. Mais uma vez, diga: juntos nós somos mais fortes. Existem 4 níveis, existem vários níveis, mas eu quero destacar os 4 níveis mais importantes que nós devemos praticar koinonia, estarmos juntos. 4 níveis mais importantes, eu vou explicar um após o outro. Diga comigo: 4 níveis. É importante nós entendermos, irmãos, e eu quero que você receba isso. Eu estou falei ainda agora no Tadel, como um profeta que está passando pela terra. Amanhã cedinho vou me embora, então entenda que o Senhor está usando a vida do mensageiro para falar com aqueles que Ele ama. Quantos entendem isso? Digam amém. Não fale em meu próprio nome, mas fale em nome de Deus aos que creem. Portanto, é importante você receber isso com muita ousadia e coragem no teu coração. 2015 vai ser o melhor ano da história da tua fé, meu irmão. O irmão levantou a mão, parabéns, filho, é isso mesmo. É isso. Irmão, tem palavras que são liberadas, e às vezes nós parece que não queremos. Não responda nada agora, por favor, mas fala: 2015 será o melhor ano da história da tua fé. Amém, pastor. Fazer o que, né? Amém. O que eu vou fazer? Não, querido, escute. Receba isso em nome do Senhor. Eu não sei porquê, o Espírito Santo está me pedindo para liberar isso, irmãos. Se nós vivemos as coisas espirituais, então receba. 2015 vai ser o melhor ano da história da tua fé, meu amado. Meu irmão, receba com muita coragem, porque vai se cumprir. Na sua família, na sua empresa, no seu casamento, com seus filhos, sabe, na sua igreja, vai acontecer. Eu estou te falando isso, vai acontecer em nome de Jesus. Agora, eu quero destacar 4 níveis importantes, que eu diria que são os mais relevantes, os mais importantes da sua vida. Primeiro, com o Senhor Jesus. Segundo, com a sua família natural, pai, mãe, esposa, filhos, ou se for solteiro, pai, mãe, irmãos. Primeiro com o Senhor, depois com a sua família natural, depois com a sua família espiritual, congregacional, a igreja juntas, aqui nas células, nos cultos, nos EDDs e etc. E também esse relacionamento, essa koinonia com o mundo perdido, que eu quero explicar daqui a alguns instantes. A riqueza destes relacionamentos e a satisfação real que eles produzem fazem parte do plano original de Deus para cada pessoa. Queridos, Deus nos criou para isso, sabe? Eu quero declarar, em nome do Senhor, esse ano você tem que gerar uma revolução na sua vida de koinonia, de comunhão com Deus. Quanto dizem amém? Sabe, irmão, se você viveu 2014, 2013, 2012, 2010, se você viveu anos anteriores numa sequidão, numa escassez de oração, de comunhão, eu quero te desafiar em nome do Senhor, irmãos. 2015, isso tem que ser uma revolução na tua vida. Quanto dizem amém? Isso tem que ser uma revolução. Irmãos, eu não consigo entender como é que pode um cristão se manter vivo na fé sem oração.
A oração é o combustível da fé, é o combustível do cristão, é a koinonia. Sabe, antes de vir para cá, eu tenho que orar. Senhor, Pai, eu sou apenas um lavador de pés. Deus, tem misericórdia de mim. Pai, me ajuda. Isso chama-se koinonia, isso chama-se comunhão. Pai, Senhor, Jesus, Espírito Santo, não dá. Sabe, irmãos, quando Deus colocou, olha esse texto de Gênesis 2. Acho que tem aí, Rebeca, esse texto, Gênesis 2. Ele diz assim, Gênesis 1, 26, perdão. Gênesis 1, 26. Ele diz assim, e também disse Deus, façamos, perceba essa conjugação aí, façamos o homem a nossa imagem. Ele já está dizendo, aqui irmãos, olha a koinonia aqui, ó. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Quantos me entendem? Isso é koinonia, juntos. O maligno trabalha pela solidão, Deus trabalha pela unidade, pela koinonia junto, pela comunhão. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. É aquilo ali, ó, façamos. Um outro texto que tem aí, Gênesis 2, coloca para mim, filha. Esse momento aqui, olha. Esse meu Gênesis 2, isso. Gênesis 3:8, perdão. Olha o que diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Espera aí, deixa eu entender bem, pastor Giovanni. Deus andava no jardim pela viração do dia? Sim. Por que Deus deixava a sua glória e vinha para a terra? Porque Ele queria ter koinonia. Porque Ele queria ter comunhão. Ele estava procurando, andava pela viração do dia, e eles se esconderam da presença do Senhor, homem e sua mulher, por entre as árvores. E Deus perguntava: Adão, João, Pedro, André, Carolina, cadê você? Eu estou procurando você, nós precisamos estar juntos. A primeira revolução, irmãos, que deve acontecer na sua vida em 2015 é a revolução do amor para com Deus, para com o Pai, para com o Filho e para com o Espírito Santo. Quanto dizem amém? Eu fico às vezes, não fique escandalizado do que eu vou dizer. Eu estou falando com cristãos nascidos de novo, ok? Se você ainda não nasceu de novo, não se escandalize, eu peço com carinho. Você talvez não me entenda. Mas quem já nasceu de novo, entregou sua vida a Jesus, irmãos, o Espírito Santo foi habitar em você. E sabe que eu fico triste? A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E quantos rejeitam a presença dele? Não tem comunhão com ele. Cristãos, a igreja. Amanhã tem gente que passa uma semana, um mês, sem falar nada com ele. Sendo que ele é uma pessoa. Quantos me entendem, irmãos? Koinonia. Bom dia, Espírito Santo. Como? Você sabe que eu tenho feito, irmãos? Eu tenho feito isso. Eu sou ainda um aluno, mas eu tenho me esforçado. Eu quero que Ele dirija a minha vida. Eu quero ter comunhão com o Pai. Eu quero ter comunhão com o Filho. Eu quero ter comunhão com o Espírito. Eu estou lhe dizendo. Eu quero obedecer. Eu estava vindo de férias, tem uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, aqui para o Rio de Janeiro com a minha família. Minha esposa, minhas 2 filhas e meu filho. Nós vínhamos, pastor Josué, no avião, aqui. Quando pousou aqui no Galeão, meu filho do meu lado, minha esposa aqui e minhas 2 filhas aqui atrás. Quando o avião pousou, todo mundo abriu os compartimentos de cima para pegar, mas o senhor que estava aqui à minha esquerda, um uruguaio, assim, parece que era uruguaio a nacionalidade dele. Ele estava sentado, eu não sei o que deu naquele homem, que ele não levantou, ele ficou estatalado lá. E todo mundo, e nós querendo passar. E tudo que eu fiz foi dizer: Senhor, só um momentinho, por favor, Senhor. Eu falei assim, eu não sei o que ele entendeu. Eu sei que ele virou para mim e disse assim: que queres, rapaz? Bem alto. Que queres? Falei: Jesus, Senhor. E todo o avião parou. Todo o avião parou. Todo o avião. Todo mundo ficou assistindo aquela cena. E ele aqui, barbudo assim: que queres? Irmãos, eu estou lhe falando. Nessa hora, o maligno começou a jogar algumas coisas na minha cabeça. Eu estou lhe dizendo, o maligno falou assim: pergunta se ele é doido. Pergunta: é doido, rapaz? Segundo, chama a aeromoça aí
para tirar esse maluco daqui. Ah, aeromoça, nem olha para ele. Maligno. Terceiro, diz para ele que aqui dentro do ônibus não, mas do avião não, mas lá fora o pau quebra. Eu estou lhe dizendo, irmão, o maligno sugeriu isso. Bom, isso é que o maligno sugeriu. Eu quero saber o que o Espírito Santo sugeriu. Eu falei, bom, maligno, espera um pouquinho, stop. E o senhor, Espírito Santo, o que o senhor? O que eu falo? E isso o homem querendo, ei, que queres? E a briga aqui no mundo espiritual, eu falei, bom, o maligno já falou, mas eu quero ouvir o Espírito Santo. O que eu faço, Espírito Santo? E muito rápido, o Espírito Santo disse, não faça nada e nem fale nada. Se ele está encapetado assim, é porque você fez alguma coisa. Pois eu não sei o que eu fiz, independente de qualquer coisa, metralha ele pedindo perdão. Irmão, diante de Deus, eu falei, Senhor, perdão, me perdoe, eu não sei, me perdoe, querido, me perdoe, eu não sei. Irmão, me humilhei e fiquei pedindo perdão. Parece que aquele morreu com tanta bala de amor que eu dei nele, que ele ficou parado, ele só levantou. Pode avançar, Senhor, pode avançar. Eu falei, amor, filhão, bora. Vamos vazar. Bora pegar. Eu estou te falando, querido, estou contando lá fora no avião. Eu falei para o meu filho, irmão, sabe qual é a minha estatura? Eu tenho 1,61m, é a minha estatura. Mas eu estou te falando, meu irmão, quando eu saí do avião, eu saí igual um gigante. Eu falei, filho, o meu filho tem 1,75m, passou do pai, viu, irmãos? Mas eu falei, filho, você viu como nós demolimos o gigante? Você viu como nós destruímos o gigante, filhão? Aleluia. Irmãos, é gostoso ouvir o Espírito Santo. Ele chama você. 2015 vai ser o ano da revolução na sua vida. Você vai ter muita comunhão com Jesus, muita comunhão com o Espírito Santo, muita comunhão com o Pai. Só os que recebem, dê um aplauso ao Senhor. Deixa eu só te mostrar mais esse texto de Lucas 10. Coloca para mim que o Espírito Santo está pedindo, está falando aqui. Ele está falando, fala. O Espírito Santo é demais. Ele coloca um ponto aqui, irmãos. Fala o versículo. Oh, tudo bem, perdão, Espírito Santo. Esse aí, ó. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está dizendo? A Maria escolheu ter koinonia, ter comunhão. Tem muita gente agitado demais. Agitado, não tem tempo para orar, não fala com Deus, não fala, está de mal com o Pai, está de mal com o Filho, está de mal com o Espírito Santo. Não há koinonia, não há comunhão. Aí, meu irmão, aí complica. O Pai nos chama para tirar muito tempo com Ele. Principal relacionamento é esse. Segundo agora, irmãos, segundo nível de koinonia, esse aí, ó, com a nossa família de pai e mãe. O texto diz: ora, se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Eu estou lhe dizendo, querido, não se escandalize com a minha maneira de pregar, mas eu vou lhe falar. Se tem uma área que você deve praticar muita comunhão, é com a sua família. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos. Pai, pastor, sou solteiro, então tire comunhão com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Pastor, sou casado, então tire muita comunhão com a sua esposa, com seu filho. Muita comunhão, estando sempre juntos. Infelizmente hoje vivemos uma crise de relacionamento das famílias. Sabe, os pais não têm mais tempo e os filhos estão cada vez mais longe. E o mundo agradece, o mundo diz obrigado, manda para mim. Que eu vou, se você não educa seu filho, eu vou educar. Manda ele para mim, infelizmente. Sabe, irmãos, o alto índice de desvio moral é proveniente de ausência de pai e de mãe. Não há mais tempo. Lá em Santarém nós temos um cuidado de fazer culto doméstico. Temos cuidado de tirar o dia da família.
O meu dia da família é sexta-feira. Para tudo. E a gente sai com uma família, eu, minha esposa, meus 3 filhos. A gente sai, vai estar junto. A gente procura estar muito tempo junto. Muito tempo, muita coinonia, muito tempo próximo. Isso fortalece os relacionamentos. Sabe, queridos, eu vou te falar, infelizmente, os pais, como eu disse, cada vez mais distantes. Os filhos se perdendo. Porque por falta de estarem juntos. Por falta de estarem juntos. O marido já não tem muita comunhão com a esposa. Infelizmente, não escandalize. Mas às vezes a proximidade é muito mais interesseira, sabe, do que relacionamentos efetivos, relacionamentos sadios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não fique escandalizado, por favor. Ainda não foi promulgada a lei e nem vai ser, em nome de Jesus. E também eu não prego contra homossexuais. Eu amo lésbicos, homossexuais. Deus sabe que nós devemos amar todas as pessoas. Ficamos com os princípios. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o alto índice de homossexualismo e lesbianismo é proveniente de ausência de pai e de mãe. Sabia disso? Um pastor me contou uma experiência que fiquei impressionado. Ele disse que um garoto de 17 anos ligou para ele e falou: pastor, eu vou fazer uma importante revelação na minha casa, e eu sei que meu pai, minha mãe e meus irmãos não vão entender. E é bom o senhor estar lá para o senhor me ajudar. Foi todo mundo para a casa lá do irmão, o pastor estava junto, quem me contou a história foi o pastor. E o garoto de 17 anos, no momento lá, ele falou assim: olha, papai, mamãe, eu já quero pedir perdão para vocês, pelo que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. E o pai já meio nervoso, a mãe ali querendo chorar. O garoto falou: papai, é que eu sou um homossexual, quero revelar isso. Quando ele falou isso, o pai correu para cima dele e falou assim: o que foi que você falou aí, seu moleque? Nisso o pastor se meteu pelo meio e falou: calma, gente, calma. As coisas não se resolvem assim, calma. E saiu gente chorando para todo que é lado. Passados uns 5 minutos, o garoto ficou sentado ali, o pai se levantou e foi lá com o garoto. Olha só, abraçou o menino e disse assim: meu filho, eu te amo, meu filho. Quando ele falou isso, o garoto se levantou e empurrou no peito do pai. E disse assim: o quê? O que foi que o senhor disse? Que me ama? Pai, há anos eu venho tentando ouvir isso do senhor. Eu vou para aquele portão por onde o senhor entra, esperando que o senhor me diga que me ama. Pai, e o que dizer desse abraço? Pai, há anos eu venho esperando um abraço seu. Pai, agora é tarde. Já veio outro homem e fez o que era para o senhor fazer. Sabe, irmãos, é muito forte isso, que tragédia. Mas por quê? Porque não se tem mais comunhão. A célula máter está sendo, infelizmente, bombardeada. A mídia pesada. Eu sempre digo, irmão, não sinta escandalizado. Eu peço perdão até a Deus e ao nosso querido pastor aqui. Não fique ofendido. Mas eu me levanto nesses dias como João Batista no deserto da Judeia. Sabe, para combater essa lama. Sabe, a mídia despeja literalmente caminhões e caminhões de lixo dentro dos lares, infelizmente. Esse Big Brother, esse reality show, essa lama, isso é podridão. Essas novelas cheias de... Irmãos, isso aí é terrível. E às vezes a pessoa não tem comunhão com a família. Irmão, deixa eu te falar. Na minha casa, horário de almoço é sagrado. Nada compete, nada. A gente senta junto há muitos anos. Eles já estão solteiros, ela está pronta, preparando para casar a primogênita, mas todos juntos. É um momento melhor nosso. Televisão não tem que estar ligada, computador não tem que estar ligado, smartphone não tem que estar ligado, nada. É olho no olho, é comunhão, é estando junto, é fortalecendo. Sabe, irmãos, é isso que Deus clama. 2015, receba pela fé, vai ser o melhor ano da história da tua família. Eu declaro, em nome de Jesus. A primeira revolução, irmãos, é com Deus. Amém? Vida de oração, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Jesus. Segunda, comunhão com a sua família, comunhão com a sua esposa, comunhão com seus filhos. Eu quero pedir, o Espírito Santo está pedindo para a igreja repetir mais forte ainda. Diga assim: juntos. Mas solta a voz, diga: juntos somos mais fortes.
Esse é o propósito de Deus. Uma revolução. Um homem e uma mulher de oração. Uma revolução na família, tendo comunhão, culto doméstico, o tempo da família. Essa é a segunda mais importante revolução. Agora eu quero falar da terceira, mas vamos dar para Jesus um aplauso por essas duas já, em nome de Jesus. Terceira revolução, com a família da fé, ali ó, com os membros da célula, com o discípulo, com irmãos da igreja. Gálatas 6,10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da onde? Da fé. Ele está falando da congregação. Essa palavra, irmãos, olha, deixa eu lhe dizer, pensa numa revolução que tem que acontecer na sua história. Essa revolução da coinonia com a igreja, com a célula, com o Tadel, com o discipulado, sabe, com a congregação, sabe, nós precisamos fazer disso uma revolução. Atos 2, 42, 47. Queridos, preste atenção naquilo ali, por favor. Mais uma vez, o Espírito Santo para repetir, vou repetir. Quando Jesus funda a igreja, outro dia alguém falou assim: pastor, eu não entendo. São muitas igrejas, pastor. Qual é que é certa? Qual é que é certa? É muita, pastor. Falei, sabe qual que é a certa, filha? Qual? É a de Atos. É a igreja que Jesus estabeleceu. Por que Atos? Os primeiros passos dos apóstolos. As primeiras instruções foram essas. Sabia disso, irmão? Quando Jesus estabelece a igreja, ele dá orientações. Você viu o pastor Josué aqui dando orientações? Falou, olha, irmãos, as finanças a gente está recebendo aqui para pagar. Recebe aqui e paga ali. E aí eu nunca fui de prometer. É um apóstolo dando instruções. As primeiras instruções da igreja foram essas aí, ó. Jesus que falou, olha, a minha igreja, a igreja que eu estou fundando, o Senhor Jesus dando essas instruções, ela vai ter que caminhar assim. Ela vai ter que caminhar assim. Eles vão perseverar no ensino dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, e aonde, irmãos? Que palavrinha aquela lá? E na comunhão, ou seja, na coinonia. O Senhor falou, olha, vocês não podem abrir mão disso. Vocês têm que tirar muito tempo com Deus, comigo. Vocês têm que tirar muito tempo com a família de vocês, muito tempo. Porque o que reprova, você sabe que o que reprova, eu sempre digo que para mim, o maior pregador não é o que vende mais CD, e nem mais o eloquente, e nem mais conhecido. Para mim, o maior pregador é aquele que vive aquilo que prega. Esse aí tem meu respeito. O Brasil está chocado com o escândalo nacional de um pastor que trocou um casamento de 35 anos. Infelizmente, está chocado. Aonde está, o maligno está se prevalecendo disso para colocar uma bomba e destruir muita gente. Por quê? Porque não vale a pena. Porque a ausência de comunhão com Deus, obediência a Deus. Então, olha só, quando Deus estabelece, Ele fala, primeiro, você vai tirar muita comunhão comigo. Isso deve ser uma revolução. Segundo, você tem que tirar muita comunhão com a sua família. Você com seu filho abraçando, ensinando, com a sua esposa honrando, honrando o matrimônio, juntos, mais fortes. Terceiro, você tem que tirar muito tempo com a igreja. É o que ele está ensinando, olha. Eles tinham que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê, gente? Só me ajuda, igreja. Estavam o quê? Juntos nós somos mais fortes. Sabe, irmãos, esse é o ideal. Esse é o plano de Deus. Deve ser uma revolução. Eu peço com muito carinho, você não interpreta mal o que eu vou dizer, com muito carinho. Eu tenho esse cuidado para a pessoa não se sentir ofendida e sair daqui magoada, por isso que eu fico pedindo perdão. Mas escute, quando o pastor colocou aqui, gente, o Tadel começa às 10 horas, se envolva. É esse convite aqui, ó. É o convite do Senhor Jesus. É estar juntos. Os primeiros cristãos, eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Olha, de novo, partindo o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus fazia?
acrescentava-os que iam sendo salvos. Irmão, isso aqui é revolucionário. Eu não sei, com todo carinho, não sinto escandalizado, mas duas vertentes Deus nos ensinou quando Ele estabelece a igreja. Primeiro, aqui comigo, Ele estabelece um avião de 2 asas. As igrejas deveriam estar nas casas, células, igreja no lar e no templo. Igreja no lar e no templo. Igreja no lar e no templo. No templo, se essas 2 asas estiverem funcionando bem, ele decola. É uma decolagem. Então essa revolução deve acontecer na sua vida no corpo de Cristo. Quanto dizem amém, minha gente? Se você em 2014, 2013, 2010 não se envolveu, hoje Deus está usando a vida de um profeta, de um pregador, de 1,61,9999999 para falar para você. É hora de você causar uma revolução. É hora de você causar uma revolução. Eu sempre digo, irmãos, que o maligno quer que nós estabelecemos uma igreja de mendigos. Já viu? Igreja de mendigos é assim, que as pessoas estão ali só para receber. Eu quero o meu milagre. E aparecem os pastores e líderes de igreja de plantão, prometendo mundos e fundos, e as pessoas acabam ficando dependendo disso. Em vez delas darem, elas querem só receber. É assim. Eu ouvi uma cena outro dia que me impressionou. Uma igreja da mídia aí, o apóstolo daquela igreja passando, e as pessoas com roupas, fotos, assim mesmo, mendigando, por favor, o meu milagre, a minha cura. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus não veio estabelecer uma igreja de mendigos. Deus veio estabelecer uma igreja de pessoas curadas, de pessoas abençoadas, de pessoas prósperas, de pessoas que têm muito mais interesse em dar do que receber. Em dar do que receber. Eu falei no Tadel aqui anteriormente. Eu era um supervisor de vendas, caminhava alinhado com pasta presidencial e tudo. Estava perdendo o reino de vista e a minha família. Eu falei, negativo. Eu vou, aí fui ser mototaxista no início, quando eu comecei minha vida ministerial, rodando de moto nas ruas de Santarém, de 5 da manhã a meio-dia, para ganhar o sustento. Eu ganhava apenas uma cesta básica, no valor de R$200. Então 5 horas eu levantava, colocava a camisa e nas ruas de Santarém, para receber o trocado, para abençoar minha família, e depois comprar o alimento, e a parte da tarde, discipulado. E a parte da noite, reuniões estratégicas, Tadel, célula. Eu entendi o que o Senhor disse. Eu não vim, irmãos, eu estou lhe dizendo, eu quero que você me entenda com muito carinho e amor. Talvez você esteja nos dando o prazer da sua presença nesta manhã, mas eu vou lhe falar uma coisa, entenda bem isso. A revolução da coinonia deve ser na família da fé também. Quanto dizem amém? A igreja junto nós somos mais fortes, juntos, irmãos, eu estou te falando, o pastor falando dos sonhos agora, de colocar um estacionamento subterrâneo, de construir uma catedral, juntos nós somos mais fortes. Imagina, irmãos, o Rio de Janeiro inteiro vindo para cá, aprender com os irmãos, e eu sei que vocês vão ensinar, é o que está acontecendo em Santarém. O Brasil inteiro está indo para Santarém. O mundo, a última conferência deu 7 nações, a Alemanha, a Indonésia, estão descendo para Santarém para aprender. A mesma coisa vai acontecer com você, meu irmão. Então decida de coração. Você fala, rapaz, eu vou causar uma revolução na minha vida. Eu vou partir o pão de casa em casa. Eu vou estar junto com meus irmãos no Tadel. Eu vou estar junto com meus irmãos na célula. Eu vou estar junto com meus irmãos na congregação. Eu vou estar junto com eles. Eu não posso ficar só. Eu tenho que estar junto com eles. Isso tem que ser uma revolução na sua vida, meu irmão. Os que recebem, digam amém. Então dê para Jesus um forte aplauso. E o quarto nível de coinonia e comunhão é esse aí, ó. Pode colocar para mim, Rebeca. O quarto nível é com o mundo perdido. Com o mundo perdido. Com o mundo perdido. Queridos, eu falo de coração. É claro que eu não preciso sentar em um bar e beber com aquela pessoa para resgatá-lo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma igreja que está selada, o passaporte está carimbado para ir para o céu, e a pessoa está entrando na aeronave e está vindo que está todo mundo se perdendo.
e não fazer nada. Essa koinonia, esse amor genuíno, eu estou falando da koinonia no que diz respeito ao amor genuíno pelos perdidos. Essa foto, ela é recente lá em Santarém, pastor. Ela é recente. As células estão indo para as ruas. Porque o maligno não se importa muito se nós ficarmos só lá dentro da célula, todo mundo. É gostoso. A koinonia é maravilhosa, como nós falamos. Mas nós temos que causar uma revolução. Nós temos que partir para trás do perdido. Partir atrás daquele que precisa ser alcançado. Lá eles vão para as ruas. Coloca isso aí, depois sai. Inclusive é debaixo da minha cobertura esses irmãos. São preciosíssimos. E alguém pode falar, mas pastor, explica melhor isso daí. Eu vou explicar. Coloca o versículo para mim, Rebeca. Olha o que está escrito aqui, ó. Mateus 9, 10 e 11. Jesus come com os pecadores. E sucedeu que ele, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eles estavam comendo, irmãos, comida, koinonia, juntos numa mesa. E aqui Jesus comendo com os pecadores, aqui ó, ali ó, publicanos e pecadores comendo com ele. E isso incomodou os religiosos. Mas Jesus sabia que ele deveria cumprir a missão. Qual era a missão? Que Deus amou o mundo. De quê? De tal maneira que deu. Jesus tinha que cumprir essa missão. E essa missão, eu volto a dizer, irmão, não estou falando para você ir lá, ir para a boca de fumo, ganhar outra. Não. Eu estou falando de você não ir, mas trazer ele para junto de você. Quantos me entendem? Trazer, irmãos, vamos ter café da manhã, vamos ter um café da manhã, vamos assistir um filme e trazer essas pessoas, sentar com elas. Isso deve ser uma revolução na nossa história, não é? Agora, olha outro camarada apaixonado por almas aqui, ó. Põe para mim, preciosa irmã. Outro versículo. É 1 Coríntios 9, isso. Aí, ó. Preste atenção no que você vai ler, irmãos, por favor. É essa revolução que tem que acontecer com a gente. Olha o que ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de quê, irmãos? Eu queria que a igreja repetisse isso aqui em alto e bom som. A fim de quê? Ganhar o maior número possível. Ganhar, se compadecer. Eu falo com todo carinho, irmãos. Você que é cristão aqui, se você está vendo uma pessoa ali bebendo, fumando, se drogando, e não se compadecer, e não ter compaixão, eu não estou falando de condenação, porque alguns até condenam, olha lá, pecadores. Não, estou falando de compaixão, e você se compadecer e orar, e chorar pelos perdidos. Paulo tinha isso, falou: rapaz, eu preciso ganhar. Ele falou: eu me fiz fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Irmãos, tem que ser uma revolução na sua vida. Sabe, tem uma irmã em Santarém, pastor. Ela me falando esses dias, os 2 primeiros meses, ela ganhou 44 pessoas para Jesus. Uma pessoa, uma lida debaixo da minha cobertura. Uma pessoa ganhou 44 pessoas para Jesus. 44 pessoas vão para o céu, porque uma pessoa pregou o evangelho para elas. Sabe, ela me fala, ela diz: pastor, ela trabalha num hospital grande, ela diz: pastor, quando vai chegando a noite, eu não ganhei uma alma, eu fico em crise. Me dá um negócio, eu preciso pregar, eu preciso falar. Se ela não ganhar uma alma para Jesus, ela não consegue dormir direito. Parece meio louco, irmão, mas é isso que Paulo tinha. Olha, por isso que ele diz: eu não vou ir lá para o mundo beber bebida alcoólica, fumar e tal, mas eu vou trazer o mundo para as células. Eu não posso me desligar dele. Eu não posso achar que está tudo bem, irmãos, eu estou bem, estou salvo, está tudo legal, a minha igreja tem ar-condicionado, eu estou indo bem, domingo e tal, e não ter compaixão do próximo. Não, irmão, não, 1000 vezes não. Isso tem que ser uma revolução na sua vida. Eu falo com todo carinho, querido, isso tem que ser uma revolução. Esse amor, o amor de Deus.
Não é? Porque Deus amou, a coinonia nasceu no coração de Deus, porque Deus amou o mundo, amou o pecador, amou o perdido. Sabe, irmãos, é isso que a gente tem que fazer, sabe, causar uma revolução. Eu sei que a igreja está grande, vai ficar maior, mas imagina, irmãos, pensa comigo, se essa semana, todos nós aqui, ganhar uma alminha para Jesus, só uma, pensa comigo. Olha, eu vou pregar, Jesus te ama, Ele ama você. Uma, irmãos, aí tem que eu não sei o que fazer, porque aqui já não cabe pastor Josué Balandro, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei, mas Jesus sabe. Agora imagine a revolução, imagina esse amor pelos perdidos, porque Deus amou. Querido, eu quero declarar isso na sua vida, esse ano 2015. Eu quero declarar na sua vida, esses 4 níveis de relacionamento. Esses 4 níveis de comunhão. Primeiro, eu declaro que esse ano de 2015 vai ser o melhor ano da tua vida de oração. Irmãos, pela fé recebe em nome de Jesus. Você pode ter certeza, você vai acordar pelas madrugadas. Você vai dobrar os seus joelhos. Você vai ter comunhão com Jesus no trânsito, dirigindo o carro. Eu estou lhe dizendo, quando passar aquela mulher de espírito de sensualidade, os homens na sua frente, assim meio que, você vai falar para lá, não a perdida, mas o espírito maligno. A mulher tem que sentir compaixão, mas eu não vou sentir tentado, porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Se tem uma mulher que merece o meu olhar, é minha esposa, não é ela. Alguém que tem comunhão com o Espírito Santo diariamente, ele vai viver assim. Por que muitos cristãos às vezes fracassam? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem comunhão com Jesus. Irmãos, eu declaro, esse ano de 2015 é o ano da decolagem. Eu estou lhe dizendo, 2016 vai ser melhor, 17, 20, 30 e por aí vai. Mas esse ano é uma revolução na sua vida de oração. Esse ano vai ser uma revolução na sua família. Eu estou lhe dizendo, você vai ter culto doméstico, você vai ensinar a palavra para os seus filhos, vocês vão estar muito tempo juntos. Esse ano, vocês vão tirar muito tempo na congregação, nas células, ganhando alma, discipulando pessoas. É uma revolução. E esse ano, escute bem, receba isso, vai ser o ano que você vai ganhar mais almas para Jesus. Esse ano, meu irmão, vou te falar, esse ano é o ano que vai entrar para a história da tua fé. Diga comigo assim, juntos nós somos mais fortes.